Fala galera, eu sou Yuri Costa e hoje a gente continua com a crônica A Cadeira de Prata. No último vídeo a gente viu como o Eustáquio acabou voltando para Nárnia acompanhado da sua colega de escola Gil e como ele caiu do penhasco e foi soprado até Nárnia pelo próprio Aslan. O leão deu para Gil a sua missão ali junto com o Eustáquio, que era de encontrar o príncipe perdido, e deu também 4 sinais que ela devia decorar e se atentar pelo caminho. Você se lembra dos sinais? Eles já tinham perdido o primeiro por não terem falado com o velho rei Caspian antes que ele embarcasse e saísse de navio. Será que eles iam se atentar aos sinais? A história parou na parte que, no meio da noite, eles foram convocados para uma reunião de corujas que pretendiam auxiliar eles com a busca e contar para eles tudo sobre como o príncipe havia sumido. Primeiro, as corujas explicaram que eles iam ter que sair escondido, porque muitos outros já buscaram pelo príncipe perdido antes e nunca nenhum deles voltou. Por isso, o rei baixou um decreto proibindo que qualquer outra pessoa se arriscasse nessa empreitada de novo. O Trumpkin, que era o regente atual, nunca ia deixar eles partirem se ele soubesse disso. Depois disseram que o rei pretendia encontrar o Aslan uma última vez e por isso ele seguia de navio para o Oriente, como ele fez numa jornada muitos anos atrás, e que ele só voltaria quando encontrasse ele, mesmo que ele tivesse que chegar até o fim do mundo mais uma vez. Portanto, era inútil ficar esperando ele voltar. E por fim, explicaram como o príncipe Hylian, filho do Caspian, havia desaparecido. Acontece que 10 anos atrás, quando o príncipe ainda era jovem, ele saiu com a sua mãe e mais uns escudeiros para umas planícies ao norte de Nárnia para celebrar a primavera. A mãe teve sono e deitou sobre a relva e, para não atrapalhar o cochilo dela, os demais se afastaram. De repente, uma cobra de um verde fluorescente apareceu e picou a mão da moça. Ela gritou, mas quando os demais chegaram, viram que já era muito tarde para acudir. Ela morreu antes mesmo de chegarem de volta ao castelo. E o príncipe Hylian perseguiu a cobra, mas ela conseguiu escapar. Daí em diante, o príncipe voltou para aquelas terras muitas vezes em busca de vingança, mas ele nunca encontrou a tal serpente. Um dia, porém, ele encontrou uma dama extremamente bela, usando um vestido tão verde quanto o veneno. E ele ficou deslumbrado de vê-la. Ele contou isso para o Drinian, que era um dos fidalgos do seu pai, que o acompanhou e também viu a dama. Mas quando a moça notou a presença do Drinian, ela desapareceu como mágica. O Drinian até desconfiou que a moça fosse uma feiticeira, mas não chegou a dizer isso para o rei. E na manhã seguinte, o príncipe foi de novo para o norte e nunca mais voltou. O Drinian então confessou tudo para o Caspian e, como eu já disse antes, muitos tentaram procurá-lo, mas como ninguém voltava, eles se resignaram em lamentar. Era bem possível que a cobra e a dama fossem a mesma pessoa e que ela estivesse armando alguma coisa contra a Nárnia, porque, segundo Aslan, o príncipe ainda estava vivo. Por fim, eles repassaram os sinais e perceberam que o próximo passo era seguir em direção ao norte, rumo à cidade em ruína dos gigantes. Por isso, as corujas resolveram levar eles até um paulama, porque, na opinião delas, eles eram os únicos seres que poderiam guiá-los por essas terras. Já era alta madrugada quando eles chegaram no brejo onde o paulama brejeiro morava. Eles dormiram na cabana dele aquela noite e na manhã seguinte foram conversar com ele. Um paulama se parece com um homem muito magro, eles têm o tronco curto, mas ainda assim eles são muito altos porque as pernas e os braços deles são muito compridos. E as mãos e os pés deles têm membranas entre os dedos, que nem os sapos. E eles também são seres muito pessimistas. E aparentemente aquele ali em específico era tido pelos outros paulamas como alguém que não levava a vida tão a sério. Olha, sinceramente eu nem quero saber como eram os outros paulamas então, porque eu nunca vi na minha vida um personagem tão pessimista que nem esse. Então eles pescaram, conversaram, comeram e se prepararam para a longa viagem em direção ao norte. Eles seguiram pela charneca de Etim em busca da cidade em ruínas e, apesar das falas sempre desmotivadoras do brejeiro, as coisas não iam tão mal assim. Eles seguiram por dias pela charneca de Etim e passaram pelo desfiladeiro à vista de uma fila enorme de gigantes que estavam brincando de pontaria e tentavam acertar com umas pedras, uma pilha de pedras mais à frente. Só que a pontaria deles era tão ruim que eles quase acertaram os 3 várias vezes. Ainda assim, eles seguiram caminhando, ignorando à medida do possível os gigantes, e os gigantes faziam o mesmo para com eles. Eles também presenciaram umas brigas horrendas entre os gigantes.
mas pelo menos não era contra eles, né? Ao fim do desfiladeiro, eles se depararam com uma enorme ponte que certamente não tinha sido construída por aqueles gigantes estúpidos que eles tinham encontrado em Etim. Ao passarem pela ponte, eles encontraram duas pessoas montadas em cavalos. Um era um homem, pelo menos eles achavam que era, porque ele estava com uma armadura negra da cabeça aos pés, então não tinha muito como ter certeza. Até porque ele não falou uma palavra sequer. A outra era uma dama muito bonita com um belo vestido verde esmeralda. O brejeiro não deixou a Jo contar nada sobre os seus planos, porque eles não conheciam a tal senhora, mas ela falava de um jeito tão amável, tão dócil, que tanto o tom da sua voz como a sua própria beleza acabavam exercendo um tipo de encantamento sobre as crianças. Ela disse que ela não conhecia a tal cidade em ruínas, mas que ela conhecia os bondosos gigantes de Harfang e que eles os acolheriam com boas camas, banhos quentes, uma comida farta. Tudo que eles precisavam fazer é avisar que eles tinham sido enviados pela Dama de Verde para o Festival de Outono. Eles ficaram muito gratos. Bom, tirando o Paulama, né? E aí eles se despediram e seguiram caminhos distintos. Daí pra frente, o Eustáquio e a Gil iam ficando cada dia mais irritados, porque tudo que ia na cabeça deles eram os confortos que esperavam por eles em Harfang, e eles reclamavam de tudo pelo caminho. Piorava ainda mais porque o brejeiro não queria ir de jeito nenhum para Harfang, afinal o Aslan não tinha falado nada sobre eles se hospedarem com gigantes, fossem eles amáveis ou não. Mas as crianças estavam tão cansadas da jornada e cobiçando tanto o conforto que os esperava, que eles não conseguiam pensar em outra coisa. Inclusive eles acabaram esquecendo os sinais, porque eles já não os repetiam mais. Eles passaram uma última noite muito fria, mas com a esperança, porque eles já estavam vendo ao longe as luzes de Harfang, e aí na manhã seguinte eles acordaram cheios de expectativa, porque naquele dia eles iam conseguir chegar lá e ter o conforto que eles tanto esperavam. Mas o que será que vai acontecer em Harfang? Será que os gigantes eram mesmo tão amáveis assim? E os sinais, você se lembra deles? Ou já esqueceu, assim como a Gil e o Eustáquio? A jornada continua na terça que vem, então não esquece de deixar o like no vídeo e não se esqueça dos sinais.